Tá gravando, tá gravando. Gravando. Fala aí, pessoal. Hoje foi eleições, hein? Eu votei no Bolsonaro. A gente marcando. Vamos lá pra mais um episódio, galerinha. Agora vai ter segundo turno. Agora é mano a mano, galera. Bolsonaro e Antarde. Eu vou deixar de falar. Vamos para mais um episódio, galerinha. Hoje eu tô 2018. No seu de pesquisa. Vamos lá, galerinha. Aqui o episódio de hoje. Episódio de hoje: Guerra dos Emboabas. Inicia o século XVIII sob o signo dos Minas. A sua descoberta devia aos paulistas, provavelmente em 1793, já que tinham os donos do sertão que cabia como patrimônio em termos de exclusividade e exploração, agir como os povos das riquezas botinas no subsolo daquelas regiões, conforme determinado as cartas regiões, mas teria uma desilusão amarga, acabaram sem aposta do tesouro descoberto. A notícia da existência das minas de ouro causou alvoroço em toda a parte contra as escombros do tempo que é vestido por geral, o projeto de todos os encantos colônias no interior das cidades e aldeias mais distantes do norte e ao sul e até do além. Em Portugal, a notícia causou tão alvoroço que o reino Cádiz se despovoou. Era a vestiagem da cobiça que movia multidões. Elegava os paulistas que encantam e soupia as dificuldades do sertão, um bárbaro e desconhecido, os outros viviam em suas cidades da costa ou do além-mar, o que estavam se vendo ali com os aventureiros um verdadeiro assalto, um saque daí organizados para a expulsão de estrangeiros das terras ricas. O ponto de concentração das paulistas era a Sambará, os dos Emboatas Caetê. 91, 92. Caetê. Em 1706, a região das Minas estava em franca guerra civil, com os paulistas de um lado e do outro. Os Emboatas eram uma guerra de extermínio, com lances de externa demasividade, como aqueles capitão do Traição, em que os paulistas cercaram rendeiros sob a condição de ter suas vidas populares. A promessa não foi cumprida pelos Emboatas e a massacre foi enorme. Os Emboatas eram donos do terreno na sua maior extensão. O governador ofereceu a paz aos paulistas que acusaram de voltar para São Paulo, mas não aceitaram a derrota. Voltar à região ao espera de novos combates aconteceram. Com toda a intenção governamental, a paz se tivesse em bases mais sólidas. Em 1709 foi criada a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Em 1720, o governador Conde de Assume resolveu instituir a cobrança no quinto real em direito da coroa. Econômico apoio, uma solicitação de casa por ação para se proceder ao incluímento do tributo. Houve uma revolta generalizada, tendo à frente o torpedo Felipe dos Santos. A revolta foi esmagada e Felipe dos Santos, após o julgamento sumário, foi enfocado e esquartejado para enfraquecer os colonos. O governador decidiu criar a capitania independente de Minas Gerais, separada de São Paulo. Ponto final, galerinha. Ainda tem mais um textinho aqui, peraí. Emboadas, palavras indígenas aplicadas pelos paulistas aos forasteiros que vinham à região em busca de ouro. Se ficava ave de penas cobertas de penas, uma alusão às botas de camus usadas pelos alivinistas. Os paulistas, geralmente mameluscos, andavam descalços, usavam sandálias e falavam a língua geral tupi. Só uma coisinha aqui. Vamos lá para explicar essas coisinhas. Pô, agora sim, ponto final, galerinha. O próximo episódio é Mascates e Aristoscatas. Bom, pro bônus agora. Já abri. Aqui. Capítulo 9. A missão dos 12 apóstolos. Jesus chamou os 12 apóstolos e deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doentes. Então os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os doentes. E disse: na viagem não nem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Então vocês estão numa cidade, fiquem na casa em que foram recebidos, até ir embora naquele lugar. Mas se for mal recebidos, saem logo daquela cidade e não saem do pó das suas soldadas, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram da viagem e andaram por todos os povos anunciando o evangelho e foram doentes por toda a parte.
A dúvida de Herodes. Herodes, o governador da Galiléia, ouviu falar de tudo que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros diziam que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandaria contar com a cabeça de João. Que será então este homem de quem fala estas coisas? E Herodes ficou a ver Jesus. Jesus alimentou a multidão. Os apóstolos voltavam a contar a Jesus tudo o que havia feito, então ele levou contigo e foi sozinho para o povoado de Betsaida. Mas as multidões obedeciam, seguiram Jesus, recebeu falou a respeito do reino de Deus e colocou que precisavam ser curados. Estavam anoitecendo e pois os dois apóstolos foram e disseram a Jesus: manda essa gente embora, eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto aqui. E lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois esse lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: dai vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: 58, 58, 58. Só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam aí mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: manda o povo sentar-se em grupos de mais ou menos de 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Eles foram partir os pães e os peixes, entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda enchendo 12 cestos com os pedaços que sobravam. A afirmação de Pedro. Certa vez Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo disse que sou eu? Eles responderam: aqui diz que o Senhor é João Batista, outros diz que é Elias, outros diz que é dos profetas antigos que suscitou. E vocês? Quem vocês dizem que sou eu? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Jesus fala da sua morte e de sua ressurreição. Então Jesus proibiu os discípulos de contar isso a qualquer povo e continuou: o filho do homem tem sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar, marca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta algum ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua verdadeira e ser destruída? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o filho do homem também terá vergonha desta pessoa. Quando ele viver na sua glória e na glória do Pai e de outros santos anjos, eu afirmo a vocês que estão aqui, algumas pessoas que não morrerão antes de ver o Filho de Deus. Jesus, Moisés e Elias, mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Elias e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um pinho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito do monte que, de acordo com a vontade de Deus, ia sofrer Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dormindo profundamente, me acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: mestre, como é bom estamos aqui. Vamos armar 3 barracos, um para o Senhor e outro para Moisés e outro para Elias. Pedro não sabia o que já dizer, ele estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficavam com medo quando a nuvem desapareceu sobre eles. E da nuvem uma voz que disse: este é meu filho, o meu escolhido, escute o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava cozinhando sozinho. Os discípulos ficaram calados. Naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinha visto. A cura de um menino. No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau o agarra. E de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e espuma pela boca. O espírito matata e não solta de jeito nenhum.